Tá filmando, né? Quem entende mais aí do Zoom? Tá? Agora tá. Tá? Filmando? Uhum. Então, legal, pessoal. Agora desliguem, por favor, o microfone, daí abram só se precisarem fazer pergunta, certo? Para a gente não atrapalhar o pessoal. Não tá dando para enxergar as letrinhas lá, né? Do contato, ou tá? Não? Não? Não, tá pequeno. Eita! É que eu tô com celular, né? Bom, Mas não dá para. Será que não dá para ampliar se fizer um zoom com a tela, colocando os dois dedos? No meu celular dá, às vezes é Ah, é que possível. eu tô no computador. Ok, deu. Deu? Eu digo quem está assistindo. Ah, Tá, tá. obrigado. Ah, entendi. Quem tá assistindo. Eu tava no celular, mas deu. Legal. Legal. Vamos lá, então, pessoal. O que a gente vai conversar hoje tem a ver... Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Sim. O que a gente vai falar hoje tem a ver com esses tópicos para a gente poder se situar, para todo mundo poder se situar na comunicação. Qual que é a definição que eu uso de tipos de alongamento? Então, eu uso baseado nesse artigo do Colégio Americano, de 2004. Quando eu estava no mestrado, eu fiz uma revisão sobre alongamento para fazer umas apresentações, exatamente porque desde 2003 eu já não usava mais alongamentos passivos. Então, o que que eu não uso? Então, o alongamento passivo é aquele alongamento que tem uma força externa, ou seja, ou tem alguém alongando a pessoa, ou uma força externa qualquer que seja ela. Ok? Então, o alongamento estático e passivo é aquele que não tem movimento, que a pessoa leva uma articulação até um ângulo e ela sustenta lá com uma ajuda externa. Essa ajuda externa pode ser de uma pessoa, de um personal, ou pode ser dela mesma, ou de um espaldar, de uma corda, qualquer que seja o implemento. Teve ajuda externa, a gente vai denominar como alongamento passivo. Antes que eu me esqueça de falar, se depois dessa aula vocês ainda resolverem continuar usando alongamento passivo, eu vou falar para vocês não fazerem esse alongamento. Por quê? Porque as pessoas que a gente avalia na biomecânica, essas pessoas já têm uma protração do pescoço, da cabeça, uma cabeça para frente. Então, quando você faz isso aqui, você só piora e sobe as escápulas. Então, a gente só piora a mecânica, ok? Então, tem formas de você alongar ativamente. Então, se optar por fazer isso, faça ativamente. Daí, o que é o alongamento ativo ou isométrico? É um alongamento mais desafiador, aonde a pessoa vai com a sua própria força dos músculos antagonistas. Então, assim, ela quer alongar a parte posterior da cervical. Então, ela quer alongar os extensores da cervical, então ela vai dar uma ação para os flexores da cervical e ativamente ela vai chegar com as vértebras, ela vai fazer uma flexão das vértebras uma sobre a outra, de forma ativa, com a força que os flexores do pescoço, tanto superficiais como externocleido, tem um músculo aqui chamado... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. É um músculo enorme aqui, ó. Que também faz a flexão cervical. Ela vai contrair esses flexores cervicais para atingir a amplitude que ela deseja. Então, é uma amplitude desafiadora. A mesma coisa se for a flexão lateral. Em vez dela puxar com a mão, isso seria passivo. Isso é o ativo. Então, com a própria força dos flexores da cervical, dos flexores laterais, ela vai alongar o lado oposto, fazendo força com os músculos agonistas, ela vai alongar os antagonistas, certo? Então, essa é a definição que eu uso. Alongamento ativo é aquele que a própria pessoa faz sozinha. Então, ela faz força sozinha. Ela não tem uma ajuda de fora, de nenhum implemento, nem da parede, nem da ação da gravidade. E o alongamento balístico ou dinâmico, hoje em dia, ele é o queridinho da comunidade científica,
porque a comunidade científica, a partir de muitos estudos, acabou entendendo que o alongamento dinâmico ele ajuda na performance e ele prepara melhor o corpo para fazer o exercício. O objetivo do alongamento dinâmico é fazer através do movimento, por isso que é dinâmico, porque isso aqui é um ativo, mas é estático. Ok? Não tem movimento, você vai até uma amplitude e para. Então, isso aqui seria o dinâmico. Um lado, o outro lado. Ou então um lado, volta. Mesmo lado, volta. Rotação. O objetivo desses alongamentos dinâmicos pré-exercício, o objetivo é preparar o corpo para o exercício através da contração e relaxamento dos músculos. Então, é para que o sistema nervoso comece a dizer lá, eu vou usar estes músculos. Então, você começa a mandar comando e com isso você vai, além de fazer o atrito na articulação, isso vai liberando o líquido sinovial para ajudar a lubrificar. Você vai contraindo a musculatura, então você vai aquecendo e vai melhorando a contração para quando você chegar nos exercícios propriamente ditos, a gente poder estar com o corpo mais preparado do que se ele tivesse feito um alongamento passivo, por exemplo. A comunidade científica, ela tem poucos pontos em comum, mas um deles é que não se deve usar alongamento passivo antes do treinamento de força, nem antes do treinamento de potência, nem antes de corrida ou qualquer exercício cíclico. Então, eles falam que o alongamento passivo, pré-exercício, ele prejudica a performance, prejudica a força, prejudica, não garante, não diminui o risco de lesão, e já o alongamento dinâmico, eles colocam lá que ajuda a prevenir lesões. Além de nós podermos alcançar amplitudes de movimento que nós não exigimos do nosso corpo no dia a dia. Então, por exemplo, se a gente for parar numa preferencial de carro e tiver que olhar para ver se vem carro da direita. Se a gente não faz isso aqui na academia, de ir na máxima amplitude, a gente não vai ter o hábito de fazer. Ou se a gente não educa o nosso aluno a fazer. Aí, quando a pessoa vai olhar para a direita, em vez de ela olhar com o pescoço, ela vira o corpo inteiro. Por quê? Porque ela não está acostumada a usar o corpo. Então, quando a gente fala em tratamento de dor, eu vou mostrar aqui para vocês como que nós, eu e a minha equipe, como que a gente prepara dentro do meu método, do método que eu desenvolvi do Biomex, que é biomecânica e exercício, como que a gente prepara o corpo para o exercício. Tanto das pessoas que têm dor, quanto das pessoas que não têm. O mais legal é que vocês podem prescrever esses alongamentos dinâmicos como forma terapêutica para o aluno de vocês com dor usar no dia a dia. Então, alguns alunos falam assim, Luciana, eu vou viajar muitas horas de avião, o que eu faço para não sentir dor? Falei, você vai lá no fundo do avião e faz os alongamentos dinâmicos que a gente vai passar aqui hoje. A gente... Lu, Oi. posso fazer uma pergunta? Pode, claro. A mobilidade articular, tem uma profissional que trabalha especificamente com mobilidade articular. A Thaís Pacheco, não sei se você conhece. Não conheço essa. Tá, você sabe me dizer se o treino de mobilidade articular entraria como um alongamento balístico? Porque, na verdade, a definição dela é um treino de força para as articulações. Então, a mobilidade articular, ela não necessariamente vai exigir movimento na máxima amplitude. Então, vou dar um exemplo aqui no meu punho, tá? Que é mais fácil de vocês visualizarem. Se eu quiser fazer, vamos supor que isso aqui seja meu tornozelo, ok? E eu quero fazer um movimento de mobilidade articular para o tornozelo. Eu não preciso necessariamente usar a máxima amplitude de dorse e de plante, recrutando assim a máxima contração dos dorsiflexores e depois a máxima contração dos plantiflexores. Eu posso fazer só isso aqui e eu vou estar fazendo mobilidade articular para dorsiflexão, entendeu?
Assim como eu posso estar fazendo só isso aqui e estar fazendo uma mobilidade para plantiflexores. Eu não necessariamente... Entendi. E daí, o conceito de alongamento dinâmico é a gente usar a máxima amplitude para ambos os lados. Entendeu a diferença? Ah, entendi. Mas ambos são bem-vindos. A gente usa... dentro do meu método, eu tenho um curso lá que eu passo mobilização articular para todas as articulações, de acordo com a lesão que a pessoa tem. Então, você vai ver lá que, às vezes, no de tornozelo, você depois que fizer a mobilidade completa, para você poder sentir até o grau de inversão e eversão, para você até poder sentir aonde que está a limitação, aí você pode insistir aonde a pessoa está com uma deficiência de mobilidade, entende? Então, por exemplo, eu fiz uma cirurgia, eu fiz 3 cirurgias no tornozelo por causa do acidente de bicicleta. Então, vamos supor que esse seja o meu tornozelo. Então, para eversão, para levar o meu dedinho do pé para fora, eu estou com restrição, porque eu estou com uma inibição de fibulares, que foi o músculo que eles cortaram para costurar. Então, eu faço mobilidade dos meus inversores, dos meus eversores, mas a minha inversão está boa. Então, eu chego lá na eversão e fico tentando ganhar, tanto de forma passiva, como eu posso alcançar ativamente a minha máxima eversão e, a partir dela, ganhar mobilidade. Entende que existem formas diferentes da gente mobilizar. A gente pode... Eu gosto muito dessa prática da gente ir ativamente até uma amplitude, até para você poder... que o sistema nervoso conecte aqueles músculos que vão levar aquela articulação até aquela amplitude, e aí, a partir dali, eu tento ganhar mobilidade articular se for necessário. Isso é muito importante, legal? Porque, assim, a gente não trata o que não precisa ser tratado, pessoal. Então, essa história de que flexibilidade, quanto mais melhor, é papo, ok? Mobilidade articular excessiva causa instabilidade articular, causa frouxidão na cápsula articular e nos ligamentos. Então, não é quanto mais mobilidade tiver, melhor. Mobilidade, a gente tem que saber qual que é o grau, qual que é o ângulo normal de cada articulação, e a gente tem que tentar chegar nesse ângulo, desde que não exista uma limitação anatômica. Por exemplo, um osso, um bico de papagaio ali, um osteófito, uma artrose, ou... O que mais a gente pode ter? A gente pode ter uma lesão, por exemplo, de menisco, daí você não consegue atingir aquela mobilidade. Pode ter cistos no quadril, por exemplo. Tem pessoas... Vamos supor que isso aqui seja o fêmur e aqui seja o acetábulo. Então, vamos supor que isso aqui seja o encaixe do quadril. Tem pessoas que têm uma formação de cisto aqui. Então, elas têm dor para mobilizar. Então, é uma causa anatômica. Aí, às vezes, o médico tem que abrir e raspar. Certo? A gente tem que saber quando ganhar, se não é uma limitação anatômica. Legal? E ali no alongamento dinâmico, nos artigos, eles sempre falam assim, que é muito difícil fazer uma revisão, uma meta-análise de alongamento, porque cada estudo usa um nome, e muitas vezes esse nome, na verdade, não tem como a gente dizer o que é oficial, né? Porque nome é a mesma coisa, rosca direta. Por que o nome é rosca direta, não é rosca indireta? Indireta, entende? Porque daí eu tenho a alternada. Mas o nome poderia ser A1, B2. Então, o nome a gente tenta usar um nome lógico. Mas, para as pessoas, às vezes, a lógica é um problema. Então, é muito difícil fazer uma revisão, uma meta-análise sobre alongamento na literatura, porque, muitas vezes, até existe um cara bem famoso aí na educação física que dá uns cursos, e ele chama de alongamento... esse alongamento que a pessoa faz sozinha, com a ajuda dela própria, ele chama de ativo. Então, cuidado para vocês não caírem nessas nomenclaturas. Na verdade, eu acho essa nomenclatura do colégio americano bem óbvia, né? Ativo é aquilo que você faz força e vai ativamente até a amplitude. Passivo é aquele que tem uma ajuda externa.
Então, eu acho ela bem óbvia. Só que quando as pessoas vão fazer os estudos, nem sempre elas usam essa nomenclatura. E o FNP é aquele que a gente conhece. Tem alguém com o microfone aberto. Desliga, por favor. E o FNP é aquilo que a gente conhece como 3S. Vocês lembram qual que é o 3S? É aquele que você faz uma contração. Vamos supor que eu queira fazer um 3S na minha cervical. Então, eu quero relaxar os músculos flexores da minha cervical. Então, a gente vai usar a lei da inibição recíproca no 3S ou FNP. Então, eu faço a contração cervical, no máxima amplitude, aí eu venho com uma força externa e eu vou dar uma ação para os músculos antagonistas, e conto até 10 segundos. Quando esse músculo contrai, esses aqui tem que relaxar, aí eu solto e daí minha cabeça desce mais. Cuidado com que vocês vão aplicar isso, porque a literatura mostra que o FNP ele tem um grande ganho de amplitude de movimento aguda. Então, na hora, ele ganha. Só que ele predispõe a lesão, porque engana o sistema proprioceptivo a alcançar amplitudes que os músculos não têm controle da articulação. Então, nessa amplitude que não tem controle, aumenta a chance de lesão. Vamos lá. Então, o que existe de mais atual na comunidade científica? Houve um tempo em que o alongamento ativo caiu nas graças da comunidade científica também, que era a época que eu fazia mestrado, que já estavam falando muito mal do alongamento passivo. E o que existe de mais atual, então, que daí são as técnicas que eu já uso há 18 anos. Essas técnicas. Interessante dizer que, há uns anos atrás, eu fui num congresso internacional, e nesse congresso internacional tinham 4 experts do movimento, que era o Gray Cook e o Lee Burton, que são do FMS. Não sei se vocês conhecem o FMS, o Functional Movement Screen. Então, um deles era do FMS, essa dupla. Aí tinha o Chuck Wolf, que é um cara que tem um laboratório de movimento humano na Flórida. E tinha mais um cara que era do Viper, que eu não lembro o nome dele. No último dia do congresso, a gente ficou lá 3 dias nesse congresso. Então, na sexta e no sábado, eles deram aulas práticas, deram um pouquinho de teoria e aulas práticas. Durante essas aulas práticas, eles não deram nenhum alongamento passivo, os 3 dias. Tá? Aí, no final, eles fizeram uma mesa redonda. E nessa mesa redonda, eu fui a última do congresso a fazer uma pergunta. Eu perguntei para eles assim: vocês usam alongamento passivo? Se usam, com quem e como? O Lee Burton, que é o cara do FMS, parecia que eu tinha perguntado assim para ele: todo dia no café da manhã você come cocô? Porque ele fez assim, ó, alongamento passivo? Aí ele respondeu: tudo que eu tenho estudado na minha vida, eu não creio que essa seja a solução para os problemas do corpo humano. Mas se você achar um bom motivo para fazer, faça. Ou seja, a cara dele falou mais do que as palavras dele, certo? E os outros que estavam no congresso seguiram na mesma linha de resposta. O que eu uso hoje em dia são 2 técnicas. Uma delas chama-se RTFP, que é a reorganização tônica e fásica da postura, que foi uma brasileira chamada Odete Durigon, que desenvolveu a tese de doutorado dela na França, com essa técnica, que é isométrica e dinâmica. Ela tem os 2 na técnica dela. E o outro é o Greg Roscoff, que é do Muscle Activation Techniques. Ele desenvolveu a técnica de ativação muscular, no doutorado dele nos Estados Unidos. E a técnica dele é só isométrica. Então, agora, a gente vai mostrar aqui para vocês, primeiro, um exemplo de alongamento dinâmico que a gente faz com os nossos alunos antes do exercício, certo? Então, depois, se vocês não quiserem anotar agora, deixem para
para assistir depois na aula do YouTube. Vamos lá, Eli? Pois é, era uma boa, né? Acho que tá vendo. Vamos lá. Imagina só se cai tudo aqui no chão. Dá pra ver? Pessoal, estão vendo bem ali? Então, vamos lá. Qual que é a lógica? Qual que é a lógica desse método? É a gente alcançar a máxima amplitude articular e preparar o corpo para o exercício, usando amplitudes que a gente geralmente não usa no dia a dia. E essa técnica, ela tem o objetivo de começar da coluna para as extremidades, porque a coluna, ela é o gerente, a coluna lombar é o gerente dos braços e a coluna cervical é o gerente das pernas. Ah, ao contrário! A coluna lombar é o gerente das pernas e a cervical é o gerente dos membros superiores. Então, vira de frente para eles, por favor. Então, essa ordem que eu vou passar para vocês é a ordem que a gente usa no método, certo? A gente vai começar pela flexão lateral do tronco, sempre na máxima amplitude, devagar. Deixa a cabeça parada. E a gente faz 8 repetições para cada lado. Depois, a gente pede para o aluno cruzar as mãos no peito. Ele cruza as mãos no peito. Cruza as mãos no peito e agora ele vai rodar na máxima amplitude que ele conseguir, mantendo a pelve parada. Nesse primeiro, ele vai manter a pelve fixa. Então, onde é que o personal fica? O personal fica aqui, na frente do aluno. Afasta as pernas na postura básica, na largura da pelve. Segura a pelve dele e ele vai na máxima amplitude, mantendo a pelve fixa. Aí depois a gente faz uma rotação. Ela coloca a mão atrás da cabeça e ela vai fazer uma rotação do tronco e da pelve oposta para poder fazer uma rotação da lombar também. A lombar, ela tem menos rotação do que a cervical, por exemplo. Máxima amplitude. Tá dando para vocês verem ou não? Tá muito perto? Aí, no último, ela vai fazer flexão, e você pode virar de lado, por favor? Máxima flexão e máxima extensão, ó. Pelve parada, imaginando que a coluna está passando por cima de uma bola. Essa é a intenção. Aí, ela vai para a cervical, vira de frente para eles, por favor. Flexão lateral, cervical. Levando o ombro em direção à orelha. Esse é o comando que a gente usa. É, a orelha em direção ao ombro. Estou trocando tudo hoje. Estou parecendo bêbado. Aí a rotação cervical, agora rodando, mantendo a escápula fechada. Toda a postura, mantendo a postura básica, pessoal. E agora vira de lado para eles, por favor. Flexão e extensão cervical. Língua no céu da boca. Para ajudar a estabilizar a cervical. Lembra que a gente falou sobre isso ontem? Em seguida, a gente vai para os membros superiores, vai fazer uma circundução. Então, ó, máxima amplitude, controlada. Não é para ser rápido, porque o movimento não é balístico, tá? É com a inércia controlada. Agora, ela vai fazer máxima flexão do cotovelo e do ombro e máxima extensão. Vou de lado para isso, por favor. Máxima, controlo mais um pouquinho o movimento. Vai lá na máxima amplitude ali, até o braço do lado da orelha. Ó, pessoal. Máxima amplitude. Você tem que pedir para o aluno máxima amplitude. É uma das recomendações. E agora, de frente, por favor, adução e abdução horizontal. Virando o polegar para cima, para a gente trabalhar a rotação externa do ombro também.
que a gente não usa muito no dia a dia, os rotadores externos. Aí agora a gente vai para os membros inferiores. Vira de lado para eles, por favor. Geralmente a gente pede para o aluno segurar. Aí ela vai fazer uma máxima flexão. Tira um pouquinho para trás, por favor, Eli. Uma máxima flexão de quadril e uma flexão de joelho, uma máxima extensão. 8 repetições. Aí a gente pede para o aluno parar ali em cima. Faz flexão e extensão do joelho, por favor. Ó, devagar. Máxima flexão e máxima extensão. Pensando que se a gente não fizer isso, algum dia na vida a gente vai perder nesses movimentos. Aí agora, vira de frente, por favor. Rotação interna e externa do quadril. Geralmente eu vou estar segurando o aluno, tá? Faz rotação interna e externa do quadril com o joelho estendido, ó. Vejam que ela tá... O pé dela está um pouquinho fora do chão, ela não está com o calcanhar no chão, como está aparecendo. Levanta o calcanhar. Isso, ela está com o calcanhar fora do chão, tá? Não está presa a perna dela, para não correr o risco de machucar o joelho. E ela roda externa e interna. Percebam que ela tem uma facilidade de rodar externo, mas ela está com uma limitação de rotação interna. Então, um dos objetivos desse alongamento é a gente começar a ver as limitações de movimento que esse aluno tem para trabalhar isso na aula. Olha que legal. Lu, posso Oi. fazer uma perguntinha? Pode. Então, se ela tem uma melhor mobilidade externa, né, rotação externa, eu vou fazer uma rotação interna para tentar dar uma equilibrada, certo? Na hora do dinâmico? Hã? Na hora do dinâmico? Isso, na hora desse Não, desse geralmente eu faço os dois, porque o atrito vai lubrificar a articulação. Eu faço a interna e a externa na máxima amplitude. Então, você pode ver que na perna eu faço os dois. E aí, quando eu for deitar essa pessoa na maca, é que eu vou trabalhar a rotação interna dela através das isometrias. Entende? Depois do aquecimento, depois do alongamento dinâmico e aquecimento articular, que a gente chama, né? Porque esse alongamento dinâmico, a gente vai ter o objetivo de, 1, detectar a mobilidade do aluno, 2, levar o corpo dele à máxima amplitude para que os músculos contraiam e relaxem, e 3, lubrificar a articulação. Então, são 3 objetivos nesse alongamento dinâmico. Agora, adução e abdução, ele, por favor... Máxima abdução e adução, pessoal. Podem perceber que tudo é respeitando a postura fundamental. Então, ela não está cruzando, ó. Tá vendo que ela não cruza na frente do corpo? Porque eu quero a pelve sustentada e eu quero que ela use o glúteo médio do outro lado para sustentar a pelve. Eu quero manter os músculos na relação de comprimento da postura fundamental, que a gente viu ontem. Aí depois eu coloco a pessoa para fazer o afundo. Vira de lado para ele, por favor. Coloca a pessoa para fazer o afundo. Vai. Ó, e daí no afundo eu falo para a pessoa, nossos alunos treinam descalços, tá? Como a Eliane está ali. A gente pede para o aluno usar aquela postura básica, abrir os dedos, abaixar o dedão, abaixar o dedinho, agarrar o chão com os dedos. E aí ela vai flexionar e estender, e também ela já vai aprendendo a fazer o afundo com peso na perna da frente. Já vai ajudando a recrutar os músculos. Aí a gente pode também colocar o movimento de tornozelo. Pode fazer ele, por favor, de lado para eles, dorsiplant. Pode tirar, aí, pode tirar, isso. Ó, dorsiplant, máxima dorsi, máxima plant. Aí a gente pode aí vou virar ela de frente para vocês, ela vai fazer inversão e eversão. Ó, pessoal, o quadril tem que ficar parado, ó. Tenta não mexer o joelho, tenta mexer nem o quadril, tenta mexer só o tornozelo ali. O pé faz assim e assim. Puxa o dedão para dentro, puxa o dedinho para dentro. Isso. E se ela tiver uma restrição de dorse, eu já coloco a pessoa na parede. Faz aquele lá da parede, por favor. Então, ela vai... Aquele lá de frente. Então, ela tá... faz ali, ó. Faz ali. Então, ela vai lá na parede, imaginando que aquilo ali é uma parede, e daí ela vai fazer a mobilidade de dorsiflexão sem tirar o calcanhar do apoio da frente. O pé de trás pode ficar só na pontinha, pode tirar... Só na pontinha ele pode ficar, não precisa apoiar o pé todo. O objetivo aqui, pessoal, é ganhar dorsiflexão para fundo, agachamento, leg press.
a gente conseguir Lu? ganhar mobilidade. Pode falar, Vera. No momento da inversão e da eversão, que Sim. aí tem que imobilizar o joelho e o quadril, porque o movimento ali é da rotação interna e externa da tíbia, certo? Sim. Você Não é só interna e colocaria... externa da tíbia. A rotação interna e externa da tíbia, deixa eu mostrar aqui também que eu estou fazendo na minha reabilitação. O movimento da rotação interna e externa da tíbia, ele é bem sutil, ó. Ele é assim, ó. E aqui, ó, a inversão e a inversão. Tá vendo como ela é no tornozelo? Mas há uma rotação da tíbia também nesse... Sim. Mas eles são movimentos... a rotação da tíbia, ela é considerada um movimento acessório do joelho e do tornozelo. Sim. E a inversão e a inversão são considerados movimento do tornozelo, entendeu? Tá, a minha pergunta, na verdade, no caso, se poderia colocar o nosso aluno sentado, segurando o joelho como você mostrou, não com o tronco inclinado, mas sentado, com uma postura... Pode fazer, então. A gente coloca, só que como a gente está fazendo aquecimento articular, a gente geralmente coloca em pé, mas se você precisar ganhar amplitude, a gente daí coloca ele sentado e deitado, tá? Bem legal essa pergunta. Legal, obrigada, Lu. Aí, então, a dorsiflante. Então, pessoal, a partir disso, obrigada, Eli, por enquanto. A partir disso, eu consegui detectar quais são os movimentos que ela tem mais restrição. Vira para a maca, por favor, que daí a gente vai lá. A gente conseguiu detectar os movimentos que ela tem restrição. Eu vou mostrar para vocês só um movimento, como é que a gente faz a correção. E aí vocês podem transferir isso para os outros. Então, o que a gente notou? A gente notou que na perna direita, ela está com uma restrição de rotação interna. Consegue virar essa maca assim? A diagonal? Para eles poderem ver a tua rotação. Hã? Não sei. Entendi. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente, essa lógica da isometria, depois a cabeça para lá, por favor. Essa lógica da isometria, vocês podem usar para todo o corpo. Então, vou dar um exemplo aqui. Na hora que o meu aluno fez a rotação de tronco, então vamos supor, eu tô manca da perna esquerda, né? Por causa da minha cirurgia, fiz 4 cirurgias na perna esquerda em 4 meses. Então, eu tô com uma boa rotação do tronco para a esquerda, porque eu faço tudo aqui com essa mão lá para calçar o pé esquerdo, com a mão direita para calçar o pé esquerdo, mas eu tô com uma rotação ruim, porque eu não tô usando o meu core aqui desse lado, porque eu não tô andando bem com a perna esquerda. Então, essa cadeia minha aqui não está funcionando bem. Então, eu estou com uma limitação de rotação do tronco para a direita. Como é que eu ganharia essa rotação com o meu aluno? Eu coloco lá o meu aluno sentado. Então, eu vi que lá no aquecimento do alongamento dinâmico, ele está com boa rotação para a esquerda e está deficiente para a direita, como eu estou. Então, eu coloco ele sentado sobre os iscos, naquela postura que a gente explicou ontem. Peço para ele conectar o assoalho pélvico, conforme a gente pediu ontem. Ele cruza as mãos no peito e ele roda na máxima amplitude para a direita. Quando ele chegar na máxima amplitude ativa, ele foi sozinho. Ele chegou na máxima amplitude, eu vou colocar uma das mãos no ombro dele aqui, que está rodando para frente, e a outra mão no ombro que está rodando para trás. E ele vai continuar com a intenção de rodar contra a minha mão. Aí, esses 10 segundos de isometria, o que vão fazer? Vão fazer os rotadores do tronco da esquerda para a direita, ou seja, oblíquo interno de um lado e oblíquo externo do outro, vai fazer esses músculos contraírem e puxarem ele para o outro lado. Então, ele vai ganhar amplitude ativa. Faz sentido isso para vocês? Mas veja, a coisa mais interessante desse método é que é uma contração de baixa intensidade. O que é baixa intensidade? De 0 a 10, a pessoa vai fazer força entre 2 e 3. Para ativar motoneurônios gama, que são as fibras intrafusais. Quem está falando? Sou eu, Fabrício. Tá, pode falar, Só Fabrício. uma dúvida. Nesse que você está falando, eu poderia usar um bastão e aí fazer a força contrária ou não?
o ideal é que você não use nenhum implemento externo, porque na hora que ele usar o bastão, ele vai ter uma força externa para puxar com o braço. Ah, tá. E eu quero que ele faça o movimento mais puro possível. É uma ótima pergunta. Qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é assim: tentar isolar o máximo possível o movimento articular daquele movimento específico que você quer do corpo. Tentar que essa pessoa faça isso ativamente, porque agora a gente vai estar fazendo... você pode considerar um alongamento ativo, porque, na verdade, quando você contrai um lado, você alonga o outro. É o princípio do alongamento ativo. Ou você pode dizer que é uma isometria na máxima amplitude. Ambos estão corretos. É sempre na máxima amplitude. É isso que difere da isometria pura. Duas coisas. A máxima amplitude daquela articulação ou daquele movimento que você está fazendo multiarticular. Então, nesse caso aqui, são várias vértebras, né? Cada duas vértebras formam um eixo. Então, a gente está fazendo movimento multiarticular. E, então, o segundo é máxima amplitude e o segundo é baixa intensidade. São os dois detalhes. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma prancha de abdominal, não tem nada a ver com isso. Uma prancha lateral, uma prancha ventral, não tem nada a ver com isso que a gente está falando. Os movimentos a gente vai mostrar aqui agora, certo? Deixa eu ver aqui, tem pergunta no chat. Ah, Bento, você pode desligar o teu áudio, por favor? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre o RTFP e o MET. Mas primeiro, eu vou mostrar para vocês quais são os músculos, os movimentos que a gente mais usa para os alunos que estão com dores e lesões, principalmente lombar e membros inferiores, tá? São esses. Primeiro, eu vou mostrar para vocês aquele movimento da rotação interna que ali estava com restrição. Conseguimos ver, será? Mais para lá. Aqui. Então, vamos falar da rotação interna. Qual que estava com deficiência? Essa esquerda? Tá. Então, a esquerda não está rodando bem internamente, não era a direita, era a esquerda. Ela estava espelhada para mim. Então, eu vou falar para ela assim, ela vem na máxima rotação interna, veja, eu coloco a mão aqui na coxa dela, então eu coloquei a mão assim, vou pedir para ela rodar internamente o fêmur. Por que eu estou com a mão na coxa dela? Para poder ver o fêmur dela rodando. Ela roda na máxima amplitude, a rotação interna. Já chegou? Pessoal, não roda quase nada. Aí eu vou pegar minhas duas mãos e vou tentar o que a gente chama de derrotar. Então, eu vou trazer o fêmur dela para fora e ela não vai deixar, com baixa intensidade. Eu vou fazer pouquinha força. Eu vou falar para ela, eu vou tentar rodar a tua coxa para fora, não deixa. E vou contar 10 segundos. Ou seja, ela está fazendo força nos rotadores internos do quadril. E eu estou garantindo isso quando eu puxo para a rotação externa e ela não deixa eu ir. Aí relaxa e peço de novo para ela fazer a máxima rotação. Olha como ela ganhou. Vocês não vão conseguir ver muito bem, porque a rotação é um movimento no plano transverso, né? Então, eu teria que estar mostrando para vocês aqui de cima ou do pé dela para vocês verem, só que daí ia mostrar o tornozelo também. Então, se fosse qualquer outra parte do corpo, eu faria a mesma coisa. Vamos supor que ela tivesse uma deficiência no flexor de quadril. Faz a máxima flexão de quadril para mim nessa perna. Vamos supor que ela tivesse uma deficiência no flexor de quadril. Então, o que eu ia fazer? Eu ia sentar aqui na maca. Imaginem que legal, pode soltar o peso da perna. Que legal vocês chegarem na academia com uma camiseta escrita personal terapeuta e entrar com uma maca. Já podem cobrar R$100 hora aula. Aí vou pedir para ela manter o joelho estendido, ela relaxou o peso da perna, porque aguentar o peso da perna é muito.
Vou pedir para de 0 a 10 ela fazer força 2, puxando a coxa em direção ao rosto. Ela está tentando puxar a coxa em direção ao rosto com baixa intensidade. Conto 10 segundos e relaxo. E em seguida, peço para ela fazer máxima flexão no quadril de novo. Ó, ela foi mais um pouquinho. Perceberam aqui que ela ganhou um ângulo? Então, se eu conseguir fazer isso umas 3 vezes, a gente vai perceber que o aluno vai ganhar amplitude de movimento em tudo que você fizer. Desde o tornozelo até o dedinho da mão. Podem apostar nisso. Quais são os exercícios, os movimentos que a gente mais usa no dia a dia para esses alunos? Então, todo aluno que começa a fazer exercício, a gente trabalha os músculos do pé, porque ontem a gente falou que os músculos do pé, o pé é um dos 4 informantes posturais do nosso corpo. Então, quando a gente trabalha os músculos intrínsecos do pé, a gente vai estar melhorando a ação e reação. Quando ele empurra o mundo, a gente vai estar melhorando isso. Como é que a gente trabalha esses músculos intrínsecos? A gente pode trabalhar principalmente os intrínsecos e pode trabalhar junto com o tornozelo e com o quadril. Vou chegar aqui mais pertinho para vocês verem. Então, eu geralmente sento numa bola na academia. Aí eu faço lá faço umas mobilizações nos ossos, que daí, se eu fosse mostrar agora, a gente ia demorar muito. Vamos falar, então, dos movimentos que vocês vão poder aplicar já amanhã. Eu peço para ela abrir os dedos o máximo que ela conseguir, como eu pedi no chão. Peço para ela baixar a almofadinha do dedão e a almofadinha do dedinho. Ela fez um C no pé, para ativar o arco transverso. Peço para ela enrolar os dedos do pé, como se fosse um papagaio agarrando os dedos no puleiro. E, em seguida, aqui eu ativei os intrínsecos do pé. Peço para ela trazer junto agora os dorsiflexores. Peço para ela puxar o pé em dorse. Em seguida, vou pedir para ela puxar o pé em eversão para ativar os fibulares. E agora vou colocar os músculos do quadril em jogo. Peço para ela fazer junto uma abdução do quadril. Nisso aqui, eu ativei toda a cadeia lateral dela. E geralmente a gente tem mais fraca. Por mais que a pessoa tenha até um joelho varo, tudo aquilo que tira a articulação do seu eixo faz com que essa relação de comprimento mude e a pessoa tem menos força. O próximo, então, um deles eu vou fazer em eversão e o próximo eu vou fazer em inversão. Peço para ela abrir os dedos, abaixar o dedão, abaixar o dedinho, enrolar os dedos igualzinho. Puxa, endorse, só que agora eu peço para ela fazer uma inversão e uma adução do membro inferior. Então, ela vai puxar a perna toda para dentro. Então, agora eu ativei toda a cadeia medial dela. Então, essa é a ativação dos intrínsecos do pé. Outras ativações que a gente usa que são muito boas, tanto para quem tem dor lombar quanto dor no joelho, são essas que a gente vai mostrar a seguir, principalmente as de glúteo médio e mínimo. Então, as de glúteo médio são 3 e as de glúteo mínimo são 2 ativações. A de glúteo médio, uma delas é na posição neutra. Vou fazer 30 graus de abdução do quadril, mantendo a perna dela no neutro. E na altura do corpo, eu não vou elevar essa perna. Está na altura do corpo, como se ela estivesse em pé. E a partir desses 30 graus de abdução, eu pedi para ela fazer força de 0 a 10, 2 a 3, força para abrir. Então, pessoal, tem uma lógica. Quando eu quero ativar os abdutores, eu vou fazer força de baixa intensidade para abrir. Se eu fosse ativar os adutores, eu ia fazer uma força de baixa intensidade para fechar, ok? Então, como eu estou ativando o glúteo médio, que é um abdutor, e rotador, vocês vão ver essas 3 ativações. Então, aqui, peço para ela abrir, segurar 10 segundos, fazendo força para abrir. Depois dos 10 segundos, vou fazer os outros em rotação. Peço para ela fazer a máxima, sempre a máxima rotação interna de quadril, ela rodou o fêmur dela para dentro. Máxima rotação interna de quadril, 30 graus de abdução, ela vai manter essa rotação interna e vai manter o pé na altura do corpo e vai empurrar em abdução por 10 segundos. Vai, força para lá. E eu vou fazer pouquíssima força, porque o glúteo médio também é um rotador interno. As fibras posteriores dele. Agora eu vou fazer uma rotação externa
Vou fazer 30 graus de abdução em máxima rotação externa. Pessoal, a gente tem que tentar tirar os movimentos acessórios do jogo. Então, ela tem que deixar o joelho dela, o que na literatura fala locked, tem que estar travado. Certo? Então, tem que estar com o joelho travado. Solta o peso da perna na tua mão. E ela vai ter uma intenção de abrir o quadril. O joelho não pode flexionar. E ela está fazendo força para abrir e eu vou segurar 10 segundos. Você pode fazer nas duas pernas e pode dar um ênfase à perna que você detectou na avaliação lá, que dentro da avaliação biomecânica tem 150 testes. E lá a gente tem os testes de glúteo médio, mínimo, todas essas ativações que a gente tem lá, a gente tem também os testes, ok? Aí eu vou agora ativar glúteo mínimo. O glúteo mínimo, a gente vai pedir total rotação interna de quadril, 30 graus de flexão do quadril, então 10, 20, 30, 30 graus de abdução, 10, 20, 30. Ela solta o peso da perna na minha mão, com total rotação interna, ela vai ter uma intenção de abrir, porque ele também é um abdutor. Então, ela está empurrando para fora e eu estou contando 10 segundos. Volto, descanso, porque a fadiga também inibe. Então, esses exercícios são para quem tem dor, para ativar músculos que estão inibidos, ou seja, que o sistema nervoso não está conseguindo mandar o comando necessário para aquele músculo ativar. O próximo de glúteo mínimo é máxima rotação externa, joelho estendido, 30 graus de flexão, 30 graus de abdução. Solta o peso da perna na minha mão, força para abrir. Contou 10 segundos, deu. Aí eu iria para a outra perna dela, daria um ênfase no membro que está mais fraco. Vou mostrar agora para vocês, aqui nos abdutores, a diferença entre... Vou botar na tua cabeça, por favor. A diferença entre o MET, que é o Muscle Activation Techniques, e o RTFP. Vamos supor que quando eu fiz a rotação... Lembra que ela estava com uma alteração na rotação interna? Então, um dos músculos que pode estar inibido, que a gente teria visto na avaliação biomecânica através dos testes, são as fibras de rotação interna dos abdutores. Vamos supor que fossem as fibras de rotação interna e quando ela rodasse internamente, o músculo dela não conseguisse contrair totalmente o agonista, ou seja, os rotadores internos, e ela tivesse o que a gente chama de clonus. O que é o clonus? É como se fosse um curto-circuito. Quando você faz rotação interna, os rotadores externos têm que relaxar. Se isso não acontece, começa a tremer a perna. Então, a perna começa a ficar assim, ó. Ela começa a sacudir. Isso mostra que tem um curto-circuito ali, que o antagonista não está relaxando para o agonista fazer a força. Aí, nessa perna que tem o clonus, eu faria o dinâmico. Como é que é o dinâmico? É no mesmo ângulo, mesmíssimo. Então, vamos supor que fosse glúteo médio. Rotação interna, 30 graus de abdução. Ela fez força para abrir. Eu seguraria 10 segundos, ela fazendo força para abrir. Aí eu dizia, relaxa, agora vai e volta 6 vezes. Aí ela vai, mantém a rotação interna. E eu faço 6 vezes e no final faço 10 segundos de isometria de novo. Essa é uma opção, mantendo em rotação interna, fazendo só abdução. A outra opção seria combinar os dois movimentos. Então, ela está com alteração na rotação interna, pediria para ela rodar interno e abrir 6 vezes. Volta, relaxa. Roda interno e abre. Volta e relaxa. Aí aqui eu estaria fazendo isométrico e depois o dinâmico nos rotadores internos também. E força para abrir. Certo? Então, essa é a diferença. Essa técnica que junta o isométrico 10 segundos, mais 6 repetições, mais 10 segundos, é o RTFP. E a técnica que usa só isometria é o Muscle Activation Techniques. Aí nós vamos para o músculo psoas. Por incrível que pareça, grande parte das pessoas são 4 testes de psoas. Um a 10 graus, um a 30, um a 45 e um na máxima flexão de quadril.
Geralmente, a maioria das pessoas que não tem lesão na coluna tem esses músculos do psoas ativados a 10 graus e muitas vezes a 30. Mas a 45 e na máxima é mais comum, como a gente não usa essa amplitude no dia a dia, a gente usa para subir escada um ângulo de 30, mais ou menos, então as pessoas geralmente não têm esses músculos funcionando, principalmente se elas passam muito tempo sentadas. Então, o que eu faria aqui? Ativação do psoas, vamos lá. Total rotação externa, 30 graus de abdução, joelho estendido, 10 graus de flexão do quadril, e ela vai fazer força, se o psoas é um flexor de quadril, ela vai fazer força para cima, para a flexão do quadril. Eu peço para ela soltar o peso da perna e ela empurra para cima 10 segundos. Volta, relaxa. Agora vamos no 30 graus. Total rotação externa, 30 graus, força para cima. Relaxo dela, está tudo funcionando. Agora vamos a 45. Rotação externa, 30 de abdução, 45. Força para cima. Pede para o aluno sempre deixar o bumbum do lado oposto encostado na maca ou no chão. E agora eu vou na máxima amplitude, que é o quarto de psoas. Total rotação externa, 30 graus de abdução e a máxima flexão de quadril. Então, ela vai no máximo que ela consegue. Deixa isso para trás. Ih! Eu desconectei o errado. Só um pouquinho, pessoal. Desconectei o cabo errado. Então, aqui ela foi na máxima amplitude, ó. Rodou externamente e foi na máxima amplitude de flexão do quadril, levando a coxa em direção ao ombro oposto. Então, aqui, pessoal, ela está numa diagonal. Tá dando para ver? Ó, ela está numa diagonal. Então, ela pegou essa perna esquerda e está levando em direção ao ombro direito. E ela vai puxar para lá, na diagonal. Eu geralmente sento na maca, peço para o aluno, em rotação externa e máxima flexão, peço para ele soltar o peso da perna em mim, mantenho o joelho dele estendido, mantenho a rotação externa, ó, pego a minha mão aqui, ó, rodo externamente a coxa dela e peço para ela levar o pé em direção ao ombro oposto. Vai, Eli, faz um pouquinho de força. Vai lá para o teu ombro. Aqui ela já está mais fraquinha, ó. Aqui ela já tem clônus. Pode ir que a perna dela vai e volta. O que eu faria aqui? Faria o dinâmico. Peço para ela ir e voltar na máxima amplitude 6 vezes. 2, 4, 5, vai na máxima e segura. Certo? Tá difícil, pessoal? Ou dá para continuar? Podem abrir os microfones para a gente conversar um pouquinho? Tá ok? Ótimo. Tá Perfeito. ótimo? Ok, Legal. Tá dando para entender? ok. Tá tranquilo. Ai, que bom. Fico bem feliz. Agora, a gente vai mostrar como é que a gente faz a ativação dos paravertebrais lombares. Vamos lá. Não vai funcionar? Vamos lá. Lu, uma Oi, perguntinha, antes que tu passe adiante. Hum. Essa ativação do psoas, você faz uma ligação com aquelas pessoas que têm ou uma retroversão acentuada ou uma antiversão? Sim. Tu tem como... É que, na verdade, é por isso que a gente testa, porque o que vai acontecer? Tanto na retroversão da pelve quanto na anteversão, a gente vai mudar a relação de comprimento do psoas. Então, aqui, quando o bumbum está empinado, ele vai alongar, quando o bumbum está para frente, está em retroversão, ele vai contrair. Ambos vão alterar a relação de comprimento. Só que a gente não tem como dizer qual lado que está pior se você não testar. Porque existem os casos clássicos e existem as exceções. E eu vou dizer para vocês, ontem eu estava contando na primeira aula,
que eu avaliei uma moça essa semana passada, agora no final da semana passada, e pelas queixas dela, o problema dela, eu ia fazer um programa de cervical. Quando eu fiz os testes, estou conectada? Oi, Oi, voltei. tá. Tu parou lá quando eu fiz os testes. Espera aí. Vocês estão me vendo? Sim. Ah, tá, que bom. Voltou. Ufa! Então, vamos lá. Se a gente não testar, porque o que acontece? Muitas vezes, a pessoa ela tem uma inibição em alguns ângulos de um lado e uma inibição em alguns ângulos do outro, ou tem inibição dos dois lados simétrica. Só que, pessoal, eu vou falar para vocês. Eu já fiz mais de 1000 avaliações biomecânicas, eu faço isso há muitos anos. E eu vou dizer para vocês que não existe uma regra. Vou dar um exemplo bem prático. Quando eu faço avaliação lá biomecânica, e a pessoa, por exemplo, está com a pelve direita para trás, tá? Então, ela está em rotação, a pelve direita dela está para trás. Em geral, lá no RPG, no método RPG, se diria que o glúteo máximo direito está inibido, porque a pelve mudou de lugar. Então, existe geralmente uma inibição do glúteo máximo direito, ou seja, da pelve que está para trás. Só que quando eu vou testar, eu não encontro sempre isso. Às vezes eu encontro do outro lado inibido, aí a lógica seria, esses músculos que são extensores do quadril estão puxando o quadril para o lugar. E esse aqui é que está para frente. Não é o outro que está para trás. Entende a diferença, às vezes? A pessoa, às vezes, ela está fora do eixo, mas se a gente não avaliar, a gente não sabe por que ela está fora do eixo. Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Então, por isso que a gente precisa avaliar. Senão, a gente vai ficar chutando sempre. Então, Ana, não tem uma resposta para isso. Geralmente, quem tem alteração da posição da pelve e da coluna vai ter uma alteração de todos os músculos da pelve, não só pessoas. Vai ter uma alteração de rotação, aliás, de extensão e flexão do quadril, ou seja, glúteo máximo, isquio, pistoas e reto da coxa, vai ter uma alteração ali, e vai ter, muitas vezes, uma alteração nos rotadores, tanto nos rotadores internos quanto nos rotadores externos. E daí a gente tem que testar. Então, daí a gente testa glúteo médio, fibras de rotação interna e externa, glúteo mínimo. É assim, pessoal, é muito conteúdo. No curso que a gente tem gravado online, a filmagem está bem didática. Eu sempre estou dando aula com um esqueleto grande, então eu falo, mostro em mim, mostro no esqueleto e ainda mostro na pessoa, para vocês poderem visualizar. Por quê? Porque aqui nessa aula do Zoom, a gente não tem o cenário perfeito, não tem um cameraman, e outra, no curso a gente tem 2 câmeras, né? A gente tem todos os ângulos. Tem hora que o cara filma de cima, quando é plano transverso. E aqui a gente não tem como fazer isso numa filmagem caseira. Então, agora vamos para os paravertebrais. Eu vou testar os paravertebrais dela do lado esquerdo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer... Quando eu vou testar os paravertebrais do lado esquerdo, eu vou pegar os 2 membros inferiores dela e vou trazer os 2 membros para o lado esquerdo. Então, enquanto eu estiver testando o lado esquerdo, os membros vêm para o lado esquerdo. Quando eu for ativar, eles vêm para o mesmo lugar. Quando eu for testar multífido, ilhocostais longuíssimo, eu vou colocar a perna que eu estou testando, o quadril que eu estou testando, eu vou fazer rotação interna ou rotação externa, depende do teste. Então, eu vou fazer, por exemplo, rotação interna e vou trazer as 2 pernas para o lado esquerdo. Estou testando multífido do lado esquerdo. Se eu fizer rotador externo, rotação externa do lado esquerdo e trouxer as 2 pernas para o lado esquerdo, eu vou estar testando ilhocostais do lado esquerdo.
Então, é assim, sempre que eu vou ativar o lado esquerdo, os meus 2 membros vêm juntos para o lado esquerdo. Quando eu for ativar o lado direito, meus 2 membros vão juntos para o lado direito. Entenderam isso? Certo? Para vocês não se confundirem. Então, vamos para o teste do quadrado lombar. No teste do quadrado lombar, eu vou pegar as 2 pernas dela, as 2 pernas dela estão no neutro, vou trazer as 2 pernas dela para a esquerda. Os pés dela estão virados para cima, tá dando para ver ali? Agora, eu vou falar para ela, você vai segurar aqui, eu vou fazer o teste para vocês verem. Então, eu vou segurar e vou dizer para ela, você segura as 2 pernas do lado esquerdo, eu vou puxar para dentro e você não deixa, você continua trazendo as 2 para fora. Segura na maca com as 2 mãos, uma mão de cada lado, prepara, vou puxar para dentro, não deixa, segura. Ó, tá ativado o quadrado lombar dela, tá? Agora eu vou testar, eu vou pedir para ela fazer o longuíssimo. No longuíssimo, ela vai ter uma flexão de tronco junto. Então, aqui eu vou pedir para ela fazer uma flexão de tronco. Ela está deitada, ela fez isso aqui, ó, pessoal. Ela fez isso, ó. Levou o ombro em direção à espinha ilíaca. E ela vai manter a flexão do tronco. E agora eu vou fazer o teste de longuíssimo. Então, ela mantém a flexão do tronco. Eu vou manter as 2 pernas dela no neutro. Vou trazer as 2 pernas dela para a esquerda. E vou dizer para ela, vou puxar para cá, não deixa. Segura. Ó, não está segurando. Ou seja, o longuíssimo dela não está ativado. Esse é o teste, que a gente passa 150 testes no curso de avaliação. Como é que eu vou ativar? Vou pegar as 2 pernas dela, trago as 2 para fora e peço para ela fazer força lá na lombar e trazer as 2 pernas para o lado esquerdo. Traz ele para cá. Então, pessoal, para o mesmo lado que eu trago o membro, é o lado para o qual ela vai empurrar, fazendo força na coluna. Certo? Volto, mantenho ela na flexão, ela está na flexão de tronco lá. Aí agora eu vou rodar internamente a perna do lado que eu vou testar. Pego as 2 pernas e trago as 2 pernas para fora. Agora eu vou falar para ela, segura aqui. Vou puxar para dentro, não deixa. Segura. Ó, tá segurando, tá ativado. Ó, como ela segura, ó. Roda as 2 para fora. Vou puxar, não deixa. Segura. Ó, ativado também. Então, o que eu faria aqui? Faria o ênfase no longuíssimo. Aí eu faria tanto os testes na avaliação biomecânica, faria os testes na avaliação biomecânica e na hora da aula eu faço as ativações daquilo que não está funcionando e eu detectei na avaliação biomecânica. Certo? Faz sentido? Querem perguntar alguma coisa? Agora vamos para a ativação de transverso do abdômen. O transverso do abdômen é naquela mesma posição que as pessoas alongam o glúteo. Então, vai cruzar uma perna sobre a outra e o pé esquerdo dela está encostado na maca ou no chão. E agora eu vou pedir para ela levar essa espinha ilíaca esquerda em direção à espinha ilíaca direita. Então, ela rodou o corpo, ó. Esse é aquele alongamento que o povo põe a mão aqui e alonga. A gente não faz isso, ok? A gente faz ativo. Então, eu peço para ela conectar o assoalho pélvico, trazer as costelas do lado esquerdo para a pelve do lado direito, para a espinha ilíaca direita. Daí ela rodou. Como é que é a ativação? Eu vou colocar uma das minhas mãos na espinha ilíaca dela, vou puxar para cá, ó, tentando tirar ela desse movimento, que chama-se aproximação pélvica, esse movimento. E a outra mão eu vou colocar no joelho. E ela vai continuar rodando para lá, para a esquerda. Quando ela está rodando para a esquerda, ela está ativando o transverso do abdômen do lado esquerdo. E ela vai continuar rodando e eu vou puxar ela para cá com baixa intensidade. O meu ênfase principal é trazer a espinha ilíaca dela para cá. Porque se eu fizer muita força no joelho, ela vai usar muitos adutores. E exatamente o que eu não quero que entre no jogo. Então, ela rodou, eu vou puxar, não deixa, ela não deixa eu vir. E ela está com uma amplitude ruim do transverso. Aí ela relaxa e eu faria mais vezes, até ela melhorar essa amplitude. Vai de novo ali. Ó, já ganhou um pouquinho de amplitude. Vou puxar aqui, não deixa. Conto 10 segundos. Então, meu ênfase é nessa mão aqui da espinha ilíaca. Ó. Essa mão aqui é só alavanca, essa mão que está no joelho. 10 segundos e relaxa. Certo? Perguntinha. Pode falar.
você percebe, vamos supor, que a aluna tem um lado com menos amplitude que o outro. Aí você Eu não repete. testei, né? Mas eu consigo perceber isso. Sim. Eu só Aí sei que essa você amplitude faz. dela está ruim, porque eu sei que a amplitude normal de aproximação pélvica são 45 graus. Então, ela teria que estar lá, ó. Essa Sim. é a amplitude ideal. Então, eu vou lá no livro para descobrir qual que é a amplitude ideal, e se ela não está nela, eu vou tentar que ela alcance. O que mais, Certo. Ana? Pode falar. E o lado que você percebe que está pior, você repete mais vezes. Isso, para poder ganhar, Tá, isso tá? aí. Beleza. Aí, agora, dentro do método, olhem que legal isso, pessoal. Tem um jeito que a gente ensina para o aluno levantar. Em vez de ser aquela chatice, vira de lado. Ai, que preguiça. Você pega para o aluno segurar com as duas mãos no joelho e ele vai usar a coxa para fazer uma alavanca. Então, ele vai empurrar a coxa para lá. Ele vai fazer uma extensão do quadril, ó, e sentou. Tá vendo? Ele fez uma alavanca. E às vezes eu posso ajudar. Volta lá, Eli. Às vezes é velhinho, e o velhinho não tem força suficiente. Daí eu coloco lá uma mão nas costas e puxo ele na alavanca no joelho junto. Agora senta com as pernas aqui para fora, por favor. Agora eu vou mostrar para vocês aquela ativação de oblíquos que eu falei ali sentada, porque eu quero que vocês aprendam a aplicar no aluno com dor. Então, ela sentou sobre os isquios, peço para ela cruzar as mãos no peito, abaixa a escápula, está bem bonitinha na posição, a Eliane já manja tudo. Aí, ela vai crescer a coluna, mantendo a curva lombar no neutro, e ela vai rodar para a esquerda o máximo que ela conseguir, ó. Amplitude normal de rotação é de 45 graus. Se vocês forem olhar aqui, de cima, que é como se avalia uma rotação, não sei se dá para ver ali, vocês vão perceber que ela está a 45 graus. Certo? Aí eu vou... Então, esse lado aqui, eu já sei que ela está bem. Vamos testar o outro lado. Chego no meio, peço para ela estender a coluna e roda para o outro lado. Ó, esse lado dela não está tão bom, ele está mais ou menos a 40. Tá bom, mas não está perfeito. Como é que eu vou melhorar essa rotação dela para a direita? Ela roda na máxima amplitude sozinha. Eu coloco uma das minhas mãos no ombro dela que está atrás, eu boto aqui atrás, ó, do outro ombro. E esse que está vindo para frente, eu ponho na frente. E ela vai continuar fazendo o movimento de rodar para a direita. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando derrotar ela. Eu estou rodando ela nessa direção e ela está rodando para a direita, entenderam? Ela está rodando para cá e ela não deixa eu derrotá-la. Isso é derrotar a pessoa, tirar da rotação. Volta. Aí, quando você vai, a pessoa já ganhou amplitude. Pessoal, tem uma coisa muito legal para vocês fazerem. Vou dar um desafio para vocês fazerem. E amanhã vocês façam. E daí contem lá no nosso grupo do WhatsApp como é que foi. Se puderem, tirem foto do antes e depois. Porque eu juro para vocês que vai fazer toda a diferença. O desafio é o seguinte. Vocês vão pegar uma pessoa que ou tem dor, ou é encurtada, ou as duas coisas. E essa pessoa vai fazer o teste de sentar e alcançar. Faz lá, Eli. A pessoa vai estar sentada no chão ou na cama. Tem que ser um lugar durinho, tá? E ela vai sentar e alcançar. Eu vou pegar uma régua e vou medir a quantos centímetros essa pessoa está do pé. No caso da Eli, ela está passando do pé 2 centímetros. Se tivesse com uma régua aqui, eu ia ver 2 centímetros desse dedo aqui dela, tá? Do dedo, do dedo amado lá. Aí, esse. Aí, vocês vão medir a quantos centímetros a pessoa está do pé. E aí, depois, vocês vão fazer todas essas ativações que a gente passou aqui, nessa ordem, dos 2 lados do corpo. Vão assistindo a aula e vão aplicando. Quando vocês terminarem de fazer todas as ativações, vocês vão pedir de novo para essa pessoa alcançar o pé, vão medir e vão colocar lá no grupo quantos centímetros de flexibilidade essa pessoa ganhou. Eu vou contar uma coisa para vocês. Em um dos cursos que eu dei, isso já aconteceu muitas vezes, tá? Mas esse foi muito legal, porque foi na UTFPR, que é a Universidade Tecnológica do Paraná, e tinha umas 60 pessoas, mais ou menos, assistindo o curso, todos eram... Semana de pesquisa e extensão da educação física, todos eram alunos, ninguém era formado.
Aí, o que eu fiz? Eu pedi 2 pessoas que fossem encurtadas. A gente mediu e, coincidentemente, as 2 pessoas estavam a 30 centímetros do pé. Então, a gente pegou a régua e mediu, elas estavam a 30 centímetros do pé. Eu deitei a pessoa que estava pior, as duas eram bem travadas, mas uma delas estava um pouquinho pior, eu peguei ela, e eu peguei um estudante de educação física para imitar tudo que eu estava fazendo, como eu estou fazendo aqui, eu fazia, a pessoa fazia junto. E eu comandava exatamente como eu estou fazendo nessa aula. Pessoal, só de ativar os paravertebrais, a gente começou pelos paravertebrais nessa aula, as pessoas ganharam 20 centímetros de flexibilidade. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sistema nervoso central detectou uma estabilidade maior ao redor da pelve quando ativou os paravertebrais que não estavam funcionando bem. E aí o sistema nervoso liberou uma amplitude de flexão. Ele falou o quê? Aqui atrás pode relaxar os isquios e o glúteo, e deixa alcançar na máxima amplitude, porque agora eu tenho uma estabilidade do centro, ali das vértebras lombares. É assim que o nosso corpo funciona. O nosso corpo funciona por estabilidade. Então, a gente libera a amplitude de movimento conforme o corpo detecta estabilidade. Agora, eu vou passar para vocês a última ativação da aula de hoje, que é a de glúteo máximo. É bem bacana essa ativação, eu tenho lá no meu Insta. Deita de barriga para baixo, por favor, Eli. Acho que seria bom. Tá bom. Bom, olha lá o que eu vou fazer. Ela vai estar na posição em decúbito ventral, ela vai flexionar um joelho a 90 graus. Aí eu vou pedir para ela, mantendo esse joelho a 90 graus, para a gente tirar o máximo que a gente puder de ação dos isquios. Vou tentar enfatizar os glúteos na extensão do quadril. Peço para ela subir a coxa o máximo que ela conseguir. Ela chegou até 30 graus, está normal. Eu vou colocar minha mão embaixo da coxa dela, peço para ela soltar o peso da perna, e eu encosto o meu tronco aqui para manter o joelho dela a 90 graus. Ela soltou o peso da coxa na minha mão, e eu peço para ela de 0 a 10 fazer uma força 2 ou 3 para o teto, levar o pé em direção ao teto. Vai para cima, Eli, e conto até 10. Essa é uma das 3 ativações de glúteo máximo. Relaxa, 10 segundos. A próxima de glúteo máximo é em rotação externa do fêmur. Então, eu vou pegar o fêmur dela, vou fazer uma abdução de 10 graus e vou rodar o fêmur dela para fora. Então, agora o joelho dela está para fora e o pé dela está para dentro, e o joelho continua 90 graus de flexão. Peço para ela elevar a coxa, solto o peso da coxa na minha mão, eu apoiei aqui, e peço para ela levar, mantenha a rotação externa da coxa, ó, o pé está para dentro, o joelho para fora. Peço para ela levar o pé em direção ao teto. 10 segundos. Relaxa. E agora eu vou fazer a mesma coisa em rotação interna. Então, agora eu trouxe o joelho para dentro e o pé está para fora. Ó. Peço para ela, na rotação interna, em 10 graus de abdução do quadril, então está levemente afastado uma perna da outra, levar o pé em direção ao teto, mantendo a rotação interna. Peço para ela soltar o peso da perna na minha mão. Ela soltou a coxa, todo o peso, e agora faz força 2 para cima. Então, essas são as ativações de glúteo máximo. Pessoal, como é que a gente termina a aula de um aluno com dor dentro do método? A gente faz no final da aula um relaxamento. Então, a gente tem várias técnicas que a gente passa no curso. A gente pode fazer massagem manual, a gente pode usar uma medicine ball pesada para fazer massagem no corpo, a gente pode usar um rolinho, a gente pode usar aquela luva de massagem, a gente pode usar aquele aparelho que vibra, super vibra, assim, que o pessoal adora. A gente pode fazer massagem com a mão. A gente pode fazer uma percussão nos ossos, que é uma batidinha assim, que vai no osso. E quando você percute nos ossos, você relaxa os músculos. Então, existem várias técnicas para encerrar a aula sem ter que alongar passivamente aquela pessoa. E a gente tem outros métodos também de finalização de aula, que são uns alongamentos ativos assistidos. Isso é assunto para uma outra aula, um outro dia. Certo?
Como é que foi para vocês? Me deem um feedback aqui. Que bom que você gostou. Joycilena, que bom que você gostou. Pessoal, querem fazer alguma pergunta? Podem abrir os microfones. Está todo mundo mudo. Lu. Luciano, Pode falar, Anderson. tudo bem? Boa noite para todos. Boa noite. A minha dúvida, por exemplo, eu vou usar até eu como exemplo. Eu sempre tive a minha região do quadrado do lombo, quadríceps, isquiotibiais bem fortalecidos. A região do core. E, pelo incrível que pareça, aí eu lesionei a minha coluna. Fiquei 3 dias sem andar, literalmente, de verdade, fazendo uma rotação, pegando um balde vazio. Então, eu fui pegar um balde vazio, sem peso nenhum. A minha coluna, de fato, ela fez um barulho de estalo, como se as vértebras tivessem feito um cisalhamento, sabe? Voltado para o lugar. Eu fiquei imóvel naquela posição e fiquei 3 dias, literalmente, sem andar. Uhum. Depois disso, eu nunca mais consegui sentir a minha coluna, principalmente entre a L4 e a L5, saudável. Qualquer movimento que eu faço de rotação, eu sinto muita dor. E eu tenho bastante alunos que se queixam desse tipo de problema. Sim. Quais são os exercícios que podem ser feitos? Eu sei que o correto seria fazer uma ressonância para ver se não tem uma hérnia, se não tem uma protusão. Mas, como forma paliativa, enquanto não faça esse exame, o que a gente pode fazer para conseguir sanar um pouquinho dessa dor? Então, eu vou te contar uma coisa. Se você travou sem sobrecarga, você acha que tinha os músculos todos fortes. Eu vou te dar um exemplo. Ontem eu falei na aula que a gente já testou vários fisiculturistas. Teoricamente, eles têm o quadrado do lombo porreta, né? E quando a gente testou os paravertebrais da maioria dos fisiculturistas e os glúteo médio e mínimo, a maioria deles não tinha funcionando. Então, para você travar nesta posição sem carga, se eu tivesse com uma carga fazendo um stiff, eu ia dizer que você deu um mau jeito. Mas, na verdade, o que aconteceu aí? Você já tinha uma alteração de controle motor, ou seja, tinha músculos ali, principalmente nos teus rotadores, que não funcionavam. E quando você foi usar isso em flexão da coluna, você expulsou o teu disco para trás. Você fechou o espaço vertebral na frente, expulsou o disco para trás na rotação. Então, esse é o mecanismo de lesão mais comum, que é flexão com rotação. Principalmente se você não tem os músculos funcionando. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer todas essas ativações que a gente passou aqui. Beleza, tranquilo. E você vai fazer aqueles exercícios de fortalecimento que eu passei ontem, dos abdutores e adutores. E sempre manter a coluna lombar no neutro. Eu passei ontem abdutores, adutores e flexores do quadril. Você pode fazer todos. E eu ensinei também a fazer os flexores do joelho. Lembra que eu ensinei a fazer com flexão dos dedos? Plante, flexão e flexão do joelho em cadeia? Faz esse também. E aí você vai fazer os exercícios de extensão do tronco, não só de extensão do tronco, mas no chão, não é para ir ainda para o suporte. Porque se você está com o músculo inibido, se você não está com o músculo inibido, você não vai dar uma alavanca tão grande para a tua coluna. Então, você vai fazer extensão da lombar, extensão do tronco em decúbito ventral no chão, aí depois você vai fazer extensão com rotação, 15 repetições de um lado e rotação para o outro, 15 repetições do outro. E aos poucos você vai ganhando amplitude nesse movimento. Daí você enrola um colchão, põe esse colchão embaixo da pelve para ir dobrando mais o tronco e você ir ganhando amplitude conforme você detecte que a sua pelve está estável, por esses exercícios que eu te falei, e a coluna também. Entendi. Mas você já sabe que o mecanismo de lesão é flexão do tronco. Então, o teu tratamento não é abdominal. O teu tratamento é extensão da coluna. Não que você esteja com o abdômen Nossa, engraçado. forte.
Só que você precisa daí pode fazer as abdominais, só que você tem que fazer, mantendo a coluna lombar no neutro. Você não pode fazer retroversão na pelve fazendo abdominal. Aí eu tenho um curso que chama-se Seleção de Ouro, os exercícios que curam corpos da academia. Nesse curso, tem todos os exercícios que você pode usar, tanto com você quanto com os seus alunos. E daí são 60 exercícios, mais ou menos. Legal. Eu achei legal e fiquei surpreso. Fiquei Legal. surpreso mesmo, É porque normal. eu fazia vários exercícios que exigiam bastante sobrecarga e nunca sentia dor. Eu E sei, o que mas me deixou imagine uma surpreso- coisa. Imagine uma coisa, que o fato de você fazer o exercício, se você leva sempre a coluna como um bambu, sempre reta, e você não trabalha aquilo que a gente falou ontem, vértebra por vértebra, e os músculos paravertebrais de cada um, você não tem esses músculos funcionando. E daí, na hora que você foi usar, eles não estavam funcionando, porque você fazia o tronco como se fosse um bambu reto. Sim, E a gente tem que dar todo tipo de estímulo para a coluna. Não só o stiff, Exatamente. não só o terra, não só a extensão no banco romano, a gente tem que usar fazendo... entendi. Primeiro começa só com a extensão e a rotação, depois vai fazendo vértebra por vértebra, para recrutar esses músculos. Músculos que acabavam ficando inibidos e os outros compensavam ele, né? Isso, daí o teu quadrado lombar podia ser realmente forte, podia ser uma tora, mas o longuíssimo, iliocostal, multífidos, rotadores não estavam funcionando. E não é só o quadrado, né? Legal. Obrigado, Luciano. Legal? Alguém mais quer fazer mais Não, mas uma legal, pergunta? legal e surpresa. Legal. Alguém mais quer fazer pergunta? Não? Letícia tá tão quietinha. Ana, tudo certo? Cara, Tudo tô certo. ficando violeta, viu, cara? Valeu, obrigado. Obrigado lá, tá? Então tá, gente. Então essa aula vai ficar gravada. Ah, vamos fazer um print da tela? E daí vocês postam lá e marcam a prof? Beleza? Vamos fazer lá? Quem vai tirar o print hoje? Ana? Todo mundo tira e todo mundo posta. Ok. Abram a câmera para dar oi. Oi. Isso, abram. Isso, abra a câmera. José, Gabriel, Josimar, Tiago, Michele, Mi. Oi, Mi. Quanto Oi, tempo? prof. Adriano, professora. Oi, Adriano. Professora, eu tô Ai, saindo Mi, agora. vamos dele dar tchau. A nossa modelo. Ê! Professora, eu tô saindo agora aqui da academia, entendeu? Oh, E tô caminhando aqui para casa. Já cheguei no final, mas sabe que você é top 10, entendeu? obrigada, gente. Então, pessoal, eu essa te aula vai mandei- ficar gravada lá. Vocês precisam revisar, estudar e aplicar, porque senão amanhã esquece, tá? Se vocês saírem daqui fazendo de conta que vocês não ouviram nada disso, eu vou deprimir. Tá bom? Beijo para vocês. Professora, Obrigada, Lu. professora, Oi, Adriano. professora, Fala. não esqueça daquele, quando tudo isso passar, ele mandei um áudio, você vem aqui em São Luís, entendeu? Tá bom. Já conversei com o pessoal aqui, entendeu? Ah, legal. Vamos sim dar um curso aí em São Luís. Vou sim. Beijo, gente. Entendeu? Prazer. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, Zeca. Tchau.